E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 7ª e última aula de interoperabilidade, né, Marco? Isso aí, uma aula importante hoje, né? A gente vai subir mais um degrau e dar uma visão geral de tudo. Quantos degraus a gente subiu durante a disciplina, não é mesmo, subiu pessoal? Vários, desceu um pouquinho, depois voltou a subir de novo e continuando o assunto aí, né? Com certeza. Então, hoje nós temos um novo tema que vai somar ao que vocês já viram nas demais aulas. Agora a gente vai um nível acima, como a gente estava mencionando, agregar, ver como é que a gente pode organizar ok? Mas assim como nas demais aulas, vamos à nossa revisão, não é mesmo, Marco? Isso, tem uma revisãozinha antes, não é? Isso mesmo, então vamos lá. Então, quando nós lidamos com uma tecnologia como o Web Service, a gente viu que nada mais é que uma salada de fruta, um coquetel de tecnologias. Se vocês se lembram, na aula passada, nas demais aulas também, a gente vem aí trabalhando diversas siglas, diversos arquivos, diversos documentos. Se a gente remota lá a nossa segunda aula, nós trouxemos conceitos desde o XML, que é a base para esse processo de neutralidade entre arquiteturas. Esse foi o grande salto dos web services que a gente viu. Então, a gente traz diversos elementos que, ao final, vão compor um web service. Na aula passada, a gente destacou algumas tecnologias que poderiam ser utilizadas para que a gente chegasse até esse processo, não é mesmo, Marco? Isso. Aí então, a gente viu a construção de fato de um serviço web, Isso. como acessar do cliente. Vimos que é fácil, né, implementar um serviço web Isso. do lado do servidor e também é fácil acessar esse serviço para o cliente. Muito simples. E aí a gente pega a salada tecnológica. Cada um utiliza um recurso que vai beneficiar o servidor, disponibilizar o serviço, e o cliente, outro conjunto de tecnologias que vão permitir que ele acesse o serviço de maneira fácil. E aí sempre o que o Alex acabou de comentar. XML para deixar tudo transparente, tudo padronizado, tudo livre de plataforma. Neutro. Então vamos entender essa arquitetura que subsidiou todo o processo da nossa disciplina até aqui então. Vamos dar uma olhadinha aí, acompanhem conosco. Então a arquitetura é essa, onde vocês têm uma aplicação, do tipo aí que vocês, no caso, está numa máquina cliente, está uma aplicação em qualquer linguagem, que vai estar fazendo uma requisição por meio da mensagem SOAP para o servidor ou para o nosso serviço em si, em específico, através de um protocolo qualquer. Nós colocamos aqui, por exemplo, que a requisição será feita em HTTP. Dentro desse serviço, do nosso servidor, existe um processo SOAP. Existe aí as mensagens, os nossos envelopes SOAP, que é como essas mensagens, qual é o padrão das mensagens a ser seguido em ambos os lados. Nós vimos também que dentro desses nossos serviços nós temos um arquivo, um documento muito importante, que é o WSDL. Nele nós vamos conter a especificação, a descrição dos serviços existentes dentro de um web service. Nele nós consideramos ainda as nossas regras de negócios, o local, o URL para acessar, diversos outros elementos. Então nós temos a requisição da aplicação cliente, com uma mensagem do cliente SOAP para o processo ou nosso serviço que vai processar essa mensagem SOAP, vai acessar o nosso descritor, o nosso WSDL para saber quais as regras devem ser obedecidas e há um retorno também com SOAP para o cliente. Só que se vocês notarem aí embaixo, e nós já citamos na outra aula, existe a ideia de registros UDDI. Olha o cliente acessando aí. Esse é o foco da nossa aula de hoje, não é mesmo, Marco? Isso aqui, Alex. Então, considerando esses elementos, nós partimos para o nosso primeiro web service. O que deve ser feito para construí-lo, né, Marco? Então, o que nós temos? Tecnologias, nós escolhemos tecnologias abertas, open source, para implementar tanto o cliente quanto o servidor. Mas isso não precisa ser amarrado a essas tecnologias. Se você tem o hábito de implementar, utilizando, por exemplo, a tecnologia da .NET da Microsoft, você tem acesso tanto do lado do cliente, quanto tanto disponibilizar
através do servidor, quanto do lado do cliente acessar esses serviços. Mas nós escolhemos as tecnologias abertas, que não tem custo para você desenvolver, também diminui o custo da empresa de disponibilizar os serviços. E aí temos aqui a listinha, Apache Axis, Tomcat e o J2EE, que é o JEE agora, Enterprise Edition. E como isso fica organizado? Temos aqui a organizaçãozinha. Pois é, pessoal, nós seguimos essa, vamos dizer assim, essa estruturação entre cliente e servidor utilizando o Apache Axis. A gente viu que cada classe que era construída consiste dentro do Apache Axis, que vai estar no Tomcat em um Web Services. E os seus métodos serão os serviços. Então, uma classe nada mais é que um Service Bus, ou seja, um conjunto de serviços, e os métodos são esses serviços aí. Para que essas classes, a nossa classe cliente, também em Java, essa foi a arquitetura que nós seguimos na aula passada, funcionasse, ela precisava utilizar as bibliotecas, a API Axis, ok? Além disso, do outro lado, nós também tínhamos o servidor Tomcat, que com a utilização de um container do que a Axis, que a própria Apache disponibiliza na hora que vocês baixam a API Axis, ele já está tudo pronto para que vocês coloquem esse serviço no ar no Tomcat, ok? E aí só é questão de disponibilizar as classes e fazer o acesso. Mas notem que existem também as bibliotecas. As bibliotecas são importantes para os dois lados, tanto para o lado do cliente quanto para o lado do servidor. Elas têm que estar disponíveis em ambos os lados do processo, ok? Então, até aí, nós montamos a estrutura que deveria ser seguida, não é, Marco? Isso. Então, descrevendo mais ainda sobre a API Axis, que foi o foco, foi o foco da nossa aula 6. Isso. Então, nós teríamos que a API Axis, acompanhe conosco aí, ela, no caso, é uma implementação para troca de mensagens que vai utilizar o SOAP, regido pela especificação da W3C. Então, nós temos o subsídio gerado pela W3C, consórcio que normatiza a web, então não é algo que vai ser passageiro. Nós então temos vamos dizer, alguém por trás que subsidie a nossa escolha de um web service como o Axis. E além disso, nós consideramos que a utilização do SOAP é algo extremamente interessante, porque se trata do padrão, do protocolo mais difundido comercialmente até então. Padrão comercial. Nós vimos também outras questões, como a utilização de elementos diferenciados para garantir a interoperabilidade. Essa palavra é um trava-língua, mas vamos lá, da interoperabilidade. Por quê? Nós vimos lá, por exemplo, o KSOAP nos dispositivos móveis e as APIs, por exemplo, a própria API Axis, para garantir o acesso a esses serviços do lado cliente numa aplicação console, por exemplo. Mas nada impede que vocês utilizem outras APIs, outros web services para garantir esse processo de interoperabilidade. Lembrando que o mais importante aí é a neutralidade de arquitetura que a gente viu. Uma aplicação, um serviço, uma funcionalidade que é acessada por uma aplicação console também pode ser realizada por uma aplicação num dispositivo móvel também. Então, nós temos dois lados completamente diferentes, com estruturas completamente diferentes, que fazem uso do mesmo serviço, da mesma funcionalidade, ok? Então, na aula passada, a gente trabalhou dessa maneira, né, Marcos? Sim, então na aula passada nós vimos a construção, como é simples a construção de um serviço, como acessar esse serviço, e ter benefício disso. Aí a gente pode transportar essa simplicidade para coisas maiores, pegando o quê? Grandes implementações que são orientadas a serviço, SOA, e aí a gente tem muito mais benefício. Agora, o detalhe, se a gente já viu como construir o serviço, como acessar o serviço, o quanto é simples, para que a aula de hoje? O que mais nós temos? O que mais nós temos? O que mais falta para facilitar a nossa vida? E aí a gente vai começar já com o objetivo da aula de hoje. Isso mesmo, vamos dar uma acompanhada aí então, pessoal. O primeiro objetivo... Criar um documento UDDI. Ver
principalmente ver o que deve ser explicitado nesse documento, o que ele deve conter, que vai trazer benefício para a interoperabilidade de aplicações. A ideia é construir, é entender a estrutura, aprender como é concebido um documento do tipo DDI. Claro que vocês viram nas outras aulas que a importância de se entender isso consiste no fato de saber, quando ocorrerem problemas, quando a estrutura for requisitada, vocês saberem onde atacar, o que deve ser feito para sanar problemas. Então a gente vai entender a estrutura aqui e falar de ferramentas que subsidiam o trabalho com os documentos, com a estrutura UDDI, ok? Com os registros UDDI. Aí, Alex, já dando então a resposta, não é? A gente viu que em vários momentos era importante conhecer a estrutura, o que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode. E aí no final a gente falou, olha, existe uma ferramenta que faz isso pra gente. Mesma coisa aqui, a gente vai ver o que deve ter no documento, só também tem documentos, APIs, ferramentas que vão construir o documento pra gente. Mas é importante entender o que deve e o que não deve, para em um momento de crise, algum problema, você conseguir resolver o problema. E aí agora o segundo objetivo da aula de hoje, vamos lá, então, que é o grande foco do DDI, fazer com que nossos serviços possam ser descobertos. Esse é o foco central da nossa aula de hoje, pessoal. A ideia dos registros do DDI está no fato de que nós já temos um web service, já temos os serviços. Então, como é que a gente vai fazer agora, antes até de divulgar, de disponibilizar esse serviço, até como pensando como organizar toda essa estrutura, como fazer com que essa malha seja entendível por ambas as partes, tenha um entendimento múltiplo das pessoas envolvidas e que, com isso, nós possamos garantir o máximo de reutilização, garantir o máximo de reaproveitamento de funcionalidades. É aí que está o foco da nossa aula de hoje com os registros. Projeto central, nós poderíamos começar com ele, já falando sobre ele, não é mesmo? Então, vamos lá, pessoal, vamos falar aí sobre o nosso UDDI, acompanhe conosco. Primeira coisa, pessoal, é mais um componente da estrutura do mundo dos web services. A figura do DDI, que ele também é baseado na XML. É isso aí, lógico, pessoal. Para neutralidade, garantir a neutralidade. Nós aprendemos, né, que diante desse coquetel tecnológico aí, o XML é a base para tudo. Então essa especificação, o DDI, vai ser mais uma dessas tecnologias que vai agregar valor a todo o processo existente dentro do mundo dos web services, como o Marco acabou de mencionar. Então, a ideia central que a gente tem aí, pessoal, é de compartilhamento de informações. Já começando a estruturar todo o processo, a ideia central é que o DDI, geralmente um web service, ele está dentro de uma organização, dentro de uma empresa, e essa empresa geralmente é muito maior, existem diversos departamentos, e esses departamentos começam a precisar de serviços de diversos lados. Essa é a ideia. Então você tem uma filial em Palmas, outra filial no Rio de Janeiro, outra filial em São Paulo, uma em Brasília e assim por diante. Então diversas filiais pelo Brasil de uma empresa grande. Como eu vou organizar todo esse processo de forma com que a minha reutilização que eu havia citado esteja disponível para todos os lados e eu não fique duplicando o esforço diante de situações que já foram resolvidas. É aí que entra a figura dos registros do DDI. É nada mais que, vamos dizer, uma aplicação dentro de um servidor também configurado, Tomcat, assim por diante, que vai garantir que todos os serviços feitos estejam registrados e possam ser reutilizados. Aí nisso a gente tem diversas especificações, diversas classificações, categorizações que vão auxiliar no processo de registro de funcionalidades. Então, o DDI, Universal Description e assim por diante, ele vai ser uma maneira universal de descrever uma funcionalidade ou um serviço, como a gente viu, dentro de um mundo. Esse mundo, geralmente, é uma organização, porque o DDI, à primeira vista, o que a gente pensa é que ele vai ser igual ao Google.
Assim, até na apostila de vocês, fica a ideia de que se fosse uma pesquisa. Mas essa pesquisa existe quando você sabe onde está o serviço que você quer. Ela não é uma pesquisa tão nítida, onde não há uma organização, onde faça uma busca por um web service específico que vocês estejam procurando, mas sim uma organização dos serviços existentes, geralmente dentro de uma organização, para que esse processo possa ser reutilizado. Para que esse processo possa ser reutilizado, geralmente são categorizados esses serviços. Isso vai desde, geralmente, uma intranet ou uma extranet até a internet. Existem alguns serviços, alguns registros do DDI que podem ser acessados. Existem, a Microsoft fornece um de teste, a IBM fornece, já que são órgãos que estão ligados à ideia de padronização do DDI. Ele é um padrão relativamente novo, né, de 2000, então vem por um processo de amadurecimento. Esse processo de amadurecimento não chegou ainda ao que a gente quer, que é, por exemplo, entrar num site igual o Google e encontrar o serviço que a gente quer. Mas busca-se, a partir do DDI, garantir um início, vamos dizer assim, um embrião desse processo, que é garantir que existam aplicações em algumas partes descrevendo os serviços que devem ser ofertados, ok? Porém, nós temos que ainda trabalhar mais sobre essa especificação, né? Falando dela, vamos comentar como é que só um lida detalhezinho com os que registros. eu acabei de lembrar, Alex. Teve uns dias atrás aí, o aluno Alexandre, lá de Crato, do Ceará, ele comentou que estava implementando algo relacionado à nota fiscal eletrônica. Aí tem também umas 2 ou 3 semanas, acho que talvez quase um mês, o aluno André disponibilizou um link no portal, Camilo, no fórum. O link continha vários serviços de vários estados a respeito de nota fiscal eletrônica. Aí outro dia a Letícia, acho que tem 2 ou 3 semanas também, perguntou como utilizar aquilo ali. É link para serviço. Alguns estão quebrados, mas uma boa parte contém o WSDL de um serviço. E aí você tem a condição de ver a descrição, por exemplo, de o que precisa para utilizar, qual tipo de retorno você tem. Só que você precisa conhecer o que você quer para conseguir utilizar. Aí o DDI vem mais ou menos para auxiliar isso. Ele vai ter condições, ele fornece, por exemplo, informações de quem está disponibilizando o serviço, qual a utilidade daquele serviço, uma descrição mais nítida do que será oferecido. E aí você, por exemplo, Letícia, vai conseguir utilizar o serviço, sendo cliente, utilizar um serviço que está disponibilizado, tendo benefício disso. Algo que já foi testado, consolidado, está em pleno funcionamento. Então, até isso aí já puxa a nossa próxima palavra, que fala para vocês que os nossos registros do DDI nada mais são que uma forma de vocês especificarem, fazer uma especificação para registrar sistemas distribuídos pela web. Sistemas distribuídos pela web, web service. Web service. Ok, pessoal? Mata então, a questão. Ele vai ser responsável por registrar esses nossos web services. Para isso, o Marco Antônio citou, existem ferramentas que vão auxiliar nesse processo. Então, os nossos registros do DDI, ele nada mais são que métodos na busca por uma padronização da promoção e descoberta dos web services. Ou seja, promoção, lançar, deixar claro, promover, lançar a conhecimento de todos, deixar divulgado que vocês têm um web service para um determinado serviço. Isso, obviamente, que na internet vai ser complicado as pessoas acharem, localizarem que você tem um serviço dessa maneira. Como disponibilizar? Vocês acham servidores, o DDI, registros do DDI, como eu havia mencionado. Só que não existe uma ferramenta de busca padronizada ainda para isso. Geralmente o DDI é usado, vamos dizer assim, em loco, em empresas, em uma intranet, uma extranet, que você sabe quem pode te fornecer esses serviços, ok? Então, a ideia principal é padronização, buscando a reutilização dentro dos arquivos o DDI, não é mesmo, Marco? Isso aí. Falando em ideia principal, então vamos lá. Temos aqui então,
A ideia principal mesmo do DDI é criar uma plataforma independente para que possa ser descrito todos os serviços, funcionamento e processo de utilização. Aí imaginando ali, aquele link que o André disponibilizou da nota fiscal eletrônica, se em vez daquele link fosse o registro, o DDI daqueles serviços, a gente conseguiria usar com muito mais facilidade. Tinha todo o processo do que é cada um, o que faz, como usar e o que você vai ter de volta de todos os serviços. E aí facilita bastante a vida. Então, de posse desses serviços, vocês têm o endereço agora. De posse desses endereços, vocês poderiam fazer um registro DDI para a empresa de vocês, para, vamos dizer assim, a corporação de vocês, descrevendo que naquele endereço existe um web service com tais e tais e tais serviços que podem ser acessados dessa e daquela maneira. Então, vocês estão, no caso, padronizando um determinado web service, um determinado serviço para que sejam evitados, no caso, uma redundância, recriar um serviço já existente. Só que isso vai ser interno a vocês. O registro de vocês vai estar, vamos dizer, limitado à sua corporação, já que, novamente, não existe uma ferramenta maior ainda para isso. Okay? A ideia também interessante que, desse contexto que vem, é de documentar. Você acaba documentando. Geralmente, existe uma grande rotatividade de colaboradores, de desenvolvedores em uma empresa. Como que um novato vai conseguir descobrir o que serviço tem disponível, o que ele precisa? Alguém vai ter que contar para ele. Ou ele pode ter uma fonte de consulta de todos os serviços que ele tem em mãos para implementar o que ele precisa. O registro DDI permite isso. Um ponto central para a consulta dos serviços disponíveis. O que precisa para utilizar, que benefício ele vai ter de cada um, o que cada um resolve. Isso é feito com o registro DDI. Isso mesmo. Então, a gente pode considerar até o nosso registro DDI como um web service especial. Exatamente. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente pode classificar, por que a gente pode classificar os nossos registros do DDI dessa maneira. Acompanhe conosco aí. Então, eles vão gerenciar as informações sobre provedores, implementações, definições de parâmetros e metadados que vão ser necessários aí para a utilização. Então, tem como função principal, no caso, priorizar sempre a nossa organização dos serviços. Garantir aquele processo que a gente já citou, que eles estejam plenamente organizados em provedores, serviços, formas de acesso, parâmetros a serem trabalhados para garantir que o nosso serviço seja utilizado, as pessoas tenham o nosso contato, por exemplo, para tirar de mim alguma dúvida que surja durante todo o processo. Certo, Marco? Certo. Alex, mas interessante é o que você falou aí, contato. Existe uma parte dentro do registro que vai estabelecer, por exemplo, o contato para quem implementou aquele serviço. Contato da organização que mantém aquele serviço. Isso facilita bastante. Às vezes você quer utilizar um serviço, ele está indisponível, mas você tem o contato. Entra lá, telefona para a pessoa e olha, o serviço caiu. Deixou de existir? Aí você implementa o seu. Com certeza. Então a ideia do DDI é auxiliar nesse processo de organização e manutenção dos web services. Além disso, quando nós falamos de o DDI, nós vamos ver que existem implementações para todo o processo, porém nós intrinsecamente lá dentro de todo o processo nós não deixamos para trás alguns elementos básicos que a gente viu durante todas as aulas da nossa primeira até a sexta aula da disciplina de interoperabilidade. Esses elementos nada mais são, acompanhem conosco, que o SOAP para a comunicação. Então, o processo de comunicação em web service é, no caso, o ponto central. Nada mais é que a gente achou aqui um elemento de padronização existente entre as diversas plataformas. Para nós, independe a arquitetura, todo o processo de como as coisas vão acontecer. Só que tem que ser considerado, tem que ser lembrado que, apesar das pontas serem diferentes, a forma de comunicar deve ser a mesma, de se comunicar.
E aí a gente lembra, garante que o SOAP vai fazer isso perfeitamente. Outro elemento que a gente citou no nosso slide é a questão de seguir um esquema neutro como o XML. Então, nós vamos registrar as informações seguindo a ideia central que é o XML. O DDI vai fazer o mesmo tipo de padronização. Quando vocês estão configurando um registro do tipo o DDI, nada mais é do que garantindo um arquivo com marcações do tipo XML. As propriedades, quando vocês estiverem configurando um registro do tipo o DDI, vocês vão ver que todas as propriedades, todos os elementos vão requerer de vocês uma manutenção, um manuseio de arquivos do tipo XML. Então, por isso lá a nossa segunda aula, para garantir que vocês entendam a ideia de arquivos bem formados, que é o mínimo que se deve ter na hora que está construindo qualquer tipo desses outros documentos, SOAP, WSDL e o DDI, que a gente viu até então, para garantir o funcionamento dos nossos web services, ok? Outro elemento ainda do nosso DDI aí são as definições WSDL, que vão especificar os serviços registrados. Descrever, nas outras aulas nós vimos que o WSDL garante que nós, com uma leitura superficial, saibamos quais os métodos existem, qual o tipo de retorno que pode ser obtido diante de uma determinada funcionalidade, de um determinado serviço existente dentro de um web service. Então, elementos essenciais. SOAP sempre vai existir, registros do tipo XML também sempre vão existir, e vocês vão precisar sempre, vamos dizer assim, um dos pilares dos web services, que é o WSDL. Vocês conhecerem o WSDL garante que vocês possam utilizar serviços dos mais diversos possíveis, ok? Então, o WSDL, assim como o SOAP, garantem a estabilidade ou a criação e implementação de aplicações que acessem serviços na web. Certo? Então, elementos, tranquilo, né, Marco? Isso, agora vamos ver uma visão geral de todo o funcionamento com o registro UDDI. Vamos lá, então. Está aqui no slide, pessoal. Olha aqui, na aula anterior, nós vimos exatamente o que? Nós construímos um servidor da calculadora e disponibilizamos esse serviço. E aí nós também tínhamos um cliente que acessava via browser esse serviço. Assim foi o que nós vimos até então. Servidor fornecendo serviço e o cliente acessando. Agora, na aula de hoje, a gente tem uma figura, que é o registro DDI, que nada mais é do que um ponto centralizador, onde você vai registrar todos os seus serviços, para que em outro momento você consiga fazer um mapeamento através do cliente, acessar o serviço. Você vem aqui com o cliente, em vez de ir direto, chega no registro DDI e consulta quais os serviços você tem disponíveis. Você vai pegar o link desse serviço e acessar diretamente o serviço. Lembrando, sem a existência do registro DDI, você precisa conhecer especificamente onde está o serviço. A figura do registro DDI é justamente principalmente divulgação para permitir o consumo desse serviço. Além disso, pessoal, todo esse processo de comunicação existente entre o nosso servidor, cliente, servidor do web service, os registros do DDI e o cliente, todo esse processo de comunicação utiliza uma padronização, utiliza protocolo, no caso, SOAP. Mais uma vez, o WSDL, onde é que está ali? Está do lado do nosso servidor, onde ele está descrevendo os serviços existentes no web service. E aí, onde é que eu tenho o registro XML? Vocês têm esses registros na forma de o DDI lá no servidor, lá onde está o seu registro, onde estão as suas descrições universais do tipo o DDI, ok? Então, tudo isso aí vai envolver ainda toda a estrutura que a gente construiu de lá até aqui. Essa é a estrutura proposta. Claro que, como o Marco Antônio mencionou, você pode até trabalhar sem a ideia do DDI,
mas o DDI surge como algo superior, acima, para garantir essa padronização, essa organização dos serviços que a gente possui, tá ok? Então, arquitetura, tudo tranquilo, não é, Marco? Tudo tranquilo. Mas como é que funciona, como é que a gente vai trabalhar com essa organização? Isso, aí a gente sempre fazendo analogia para facilitar a compreensão. É isso mesmo. Analogia feita pelo autor Alex Coelho na apostila, pessoal. Vamos ver aqui no slide. Tudo é fornecido através de páginas. O exemplo, quando a gente quer um telefone de alguém, a gente consulta a lista telefônica. Hoje em dia tem a lista online, mas antigamente a lista impressa, e a gente tinha alguma separação nas páginas. Por exemplo, serviços urgentes ficavam nas páginas amarelas, outros, qualquer pessoa, nas páginas brancas. Agora, voltando ao contexto em questão, a analogia do DDI, a gente tem 3 páginas, a branca, a amarela e a verde. Cada uma vai conter um tipo de informação que vão facilitar a localização dos serviços. Uma organização mais interessante, que vocês saibam como e onde localizar esses elementos. Então, a ideia aí, pessoal, é que não existe, como eu falei, alguém que faça aquela lista, crie aquela lista telefônica geral que vocês recebem em casa. Mas vocês podem criar a sua própria lista. A sua agendinha. É, a sua agenda. Essa é a ideia central dos registros UDDI. Então, vamos agora à primeira página, né? Isso a mesmo. página branca. Basicamente contém contato e a identificação da empresa que fornece o serviço. Nessa página branca a gente tem formas de contato com a organização que está disponibilizando o serviço. Voltando ao exemplo da nota fiscal eletrônica, que está disponível lá no link no Portal Camilo. Cada estado tem lá um conjunto de serviços para a implementação da nota fiscal eletrônica. Ali, que tipo de contato tem? Por exemplo, se estivesse o registro DDI daquele serviço, nós chegaríamos, por exemplo, na receita estadual de cada estado. E aí você tinha como conversar com o responsável por aquele serviço para tirar dúvida, com o desenvolvedor para saber como utilizar, o que é necessário. E aí você facilitaria o uso daquele serviço. A página branca contém informações de contato com a organização que disponibilizou o serviço. Essa é a ideia. Então, registrar a parte de gerência. Gerência, a organização mesmo, a instituição que está disponibilizando o serviço. Muito bem. Então, nós também temos as nossas páginas amarelas, como você citou. Isso. São 3 páginas. Então, a branca já foi. Vamos, então, conhecer as páginas amarelas. Né? No que consiste essa classificação, essa categorização? Acompanhe, então, conosco aí. As páginas amarelas, a ideia de páginas amarelas dentro dos registros DDI é que vão descrever um web service possibilitando sua localização. Vocês vão categorizar ele comercialmente ou demograficamente da melhor maneira possível para que vocês tenham acesso a um serviço. Quando vocês abrem as páginas amarelas de uma lista telefônica, você tem essa categorização também. A ideia aqui é a mesma, que vocês saibam qual é o nicho de cada um desses web services, desses serviços que vão estar sendo registrados no seu UDDI, tá? No seu registro UDDI. Além disso, nós temos também as páginas verdes, a ideia de páginas verdes dentro do registro UDDI. Então vamos dar uma olhadinha aí? Essa já é mais da parte de desenvolvimento mesmo. Ela contém informações técnicas que descrevem o comportamento e as funções suportadas. Nas páginas verdes, nós teremos o quê? Por exemplo, parâmetros necessários para acessar um serviço, o que você precisa enviar, como é a solicitação do serviço e o que tipo de resposta você tem. Detalhes técnicos nessa seção, páginas verdes. O que mais? Aqui também descreve o protocolo de transporte. Sim, com certeza. Isso, protocolo de transporte também nessa seção, páginas verdes. Todo tipo de detalhe técnico, páginas verdes. Então, nós garantimos com isso, tentamos pelo menos garantir, pessoal, que nós consigamos aí uma estruturação mais superficial dos nossos registros. Garantir que a gente saiba onde, se a gente quer localizar um responsável por um serviço, nós sabemos onde procurar. Se nós queremos descobrir serviços devido ao seu nicho, nós também sabemos onde procurar. Ou informações técnicas,
mais uma forma. Então, nós estamos organizando um processo de descoberta e divulgação de serviços. Então, vai se casando com a ideia central do UDDI. Se a gente analisar todo o processo feito do UDDI, nós vamos ver que ele está no último nível, lá em cima, né? Isso. Então, vamos dar uma olhadinha nessa estrutura para entender para que a gente faz essa classificação. Vamos acompanhar aí, então, pessoal. Quando a gente fala de uma classificação do tipo do UDDI, ele está no último nível, na última escala. Ele é do tipo top-down. Acompanhando conosco no slide, vocês vão ver aí, vocês também têm essa imagem na apostila, que nós temos inicialmente a interoperabilidade entre serviços lá em cima, ou seja, o que a gente busca até aqui na nossa disciplina. Daí nós temos os nossos registros UDDI, que vão nada mais do que descrever por meio do SOAP, de um processo de comunicação SOAP e XML, utilizando protocolos comuns. Esse registro UDDI aí, ele vai estar dividindo a nossa interoperabilidade entre serviços em categorias, em processos. Então, a leitura que a gente pode fazer da importância do UDDI até então é que ele vai ser o último item, o nosso, vamos dizer assim, a estruturação, a última camada da nossa pilha de execução, o último nível a ser acessado antes de utilizar um serviço. Claro que, considerando que ele não é obrigatório. Todos esses elementos aí, em sua maioria, vão seguir o XML para garantir uma neutralidade, mas não é obrigatório a sua utilização. Ok, Marco? Isso aí, Alex. Então, a gente tem agora uma visão geral da utilização dos web services utilizando o DDI, né? Com certeza. Só que aí a gente também pega várias dúvidas, inclusive dúvida do Rui lá no fórum. Segurança, a visibilidade. Com certeza. Como acessar, o que acessar, como proteger. Como a gente fala em Java sempre, então a gente sempre está preocupado com a questão do encapsulamento dos nossos serviços, garantir o máximo de segurança, garantir com que somente as informações que são consideradas importantes sejam apresentadas, não é mesmo, Marco? Isso, só o que é necessário seja apresentado. Com certeza. Então vamos ver aqui novamente uma visãozinha geral, mas no quesito expansão dos web services. Primeira coisa, uso interno ou externo. A gente tem o quê? Algumas organizações disponibilizam serviços que serão utilizados por outras organizações. O exemplo que o Alex citou, uma empresa que tem filial em Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, várias cidades. Essa precisa de serviços que tenham uma visão, um acesso, uma disponibilidade para o mundo externo. Apesar de que somente ela própria vai utilizar, através de suas filiais. Aqui é um primeiro ponto. A gente tem que saber se esse serviço será utilizado externamente ou internamente. Isso é um ponto. Outro ponto aqui, restrições de uso. Novamente, nem todo mundo, mesmo que localmente, deve ter acesso a um tipo de serviço. Existe a setorização das organizações. Cada uma vai acessar um tipo de serviço. A gente pode impor restrições. Nem todo mundo deve ter acesso, por exemplo, à folha de pagamento. Só quem pode, o RH, por exemplo, deve ter acesso a esse tipo de informação. E agora, o foco dessa discussão. A visibilidade. Quem precisa, quem necessita. Por exemplo, necessidade de controlar a visibilidade. Aqui é o foco, é o X da questão. A gente tem o quê? Restrição de uso, quem deve, quem não deve, o tipo de disponibilidade, interno ou externo, e algo mais ou menos no meio. A gente tem um detalhe, se estiver totalmente público, a gente deve controlar mais o serviço, a informação, porque todo mundo acessa. Se ele é totalmente apenas local, talvez não precise de uma grande estrutura para garantir a segurança da informação. Mas vamos ver um pouquinho mais em detalhes de cada tipo de acesso. É isso mesmo. Detalhe da visibilidade do serviço. Então, como a gente procura garantir, como nós já programadores Java, procuramos garantir esse processo que o Marco Antônio citou, então existem classificações que foram acrescentadas
à documentação do DDI, ao processo do DDI na sua versão 3.0, tá ok? Existe a versão 2.0 quando vocês acessarem a documentação do DDI, mas a última existente é a 3.0, certo? Então, o primeiro tipo de visibilidade que pode ser citado é a privada. Vamos dar uma olhadinha então, pessoal? A ideia aí é que o registro vai ser geralmente protegido por elementos de segurança internos, que vão garantir que só sejam apresentados determinados elementos quando forem autorizados. Essa é a ideia do privado. Então, geralmente vai ser utilizado em uma intranet. Ninguém vai ter acesso a esse nosso serviço. Então, ele está dentro de uma rede e não vai poder ser acessado por elementos externos, por pessoas externas que queiram acessar o nosso registro. Nem fisicamente é possível ter acesso a esse serviço, porque ele está totalmente protegido. Isso mesmo. Agora, o meio termo é o semi-privado. Aqui a gente já tem um tipo de serviço que o quê? Registro disponibilizado em ambiente controlado, apenas entidades externas confiáveis utilizam o serviço. Aqui é o exemplo das filiais. Você tem um serviço, ele não está público, não é qualquer pessoa que acessa esse serviço. Apenas as organizações, as filiais autorizadas a acessar esse serviço conseguem utilizá-lo. Então, nós já começamos a ter uma interação aí com a internet. Isso. Começa a existir ou a internet ou algum tipo de rede que Extranet. começa a disponibilizar todo esse nosso processo. Então, os nossos registros do DDI privados, então classificados como privados, como semi-privados e como também públicos, como todo mundo pode ter acesso. Então, vamos dar uma olhadinha aí nos nossos registros públicos. Esse é o registro que todos têm acesso. O exemplo, a nota fiscal eletrônica. Todo mundo que precisa utilizar o serviço pode ter acesso a esse tipo de serviço. Ou seja, nós poderíamos construir um DDI para que todo mundo tivesse acesso a esse serviço, todo mundo conhecesse esse serviço e como trabalhar com ele. O detalhe aqui já que é público, exige-se um maior controle sobre a segurança dos itens disponibilizados. Apesar de ser público, somente quem importa deve acessar o serviço e apenas o que lhe interessa deve ser visualizado. Os dados que são necessários. Senão, o que aconteceria? O serviço lá da nota fiscal eletrônica, uma empresa iria emitir uma nota fiscal para outra empresa. Não pode acontecer isso jamais. Existem sistemas de segurança, controle para que isso não ocorra. Você deve implementar o serviço tendo esse tipo de cuidado. Isso mesmo. Para isso, nós também temos alguns elementos, a estrutura a ser seguida dentro de um UDDI, dentro de um registro DDI. Como é que vai estar organizado tudo isso? Nós já vimos a questão de classificação dos nossos serviços, ali de elementos de web services, tá? Página amarela, página branca, página verde. Mas como é que consiste, como é que vai ser o core desse nosso registro UDDI? Qual é a estrutura básica a ser seguida? Vamos dar uma olhadinha então, pessoal. A ideia aí é que os registros UDDI sejam compostos de alguns elementos básicos. O mais geral aí, que a gente conhece, que a gente chama, é o DDI Business Registers, ou UBR. Ele vai, no caso, definir um diretório de serviços disponíveis. Então, é a nossa estrutura central. Quando vocês instalam, vocês têm um Business Registers UDDI, UBR. Isso aí é o que vocês vão encontrar no mercado. Então, dentro desse nosso UBR, nós vamos ter outros elementos. Quais são esses nossos outros elementos, Marco? Está aqui, os elementos principais. Primeiro, Business Service, responsável por descrever a função do serviço. Nesse elemento, por exemplo, tem a Business Key e o Name, onde a gente vai descrever a necessidade, o porquê da existência desse serviço. A gente vai descrever, olha, esse serviço faz isso, ele resolve isso. Você tem a descrição geral do serviço. Business Service. É isso aí, quando a gente fala de registro do DDI, nós temos até uma categorização, por exemplo, lá no DDI Browser.
Sim. que vai ser o serviço, se vão ser serviços, se vão ser de negócio, se vão ser do tipo T-Model, que a gente vai considerar aqui. Então, essa ideia aqui do Business Service é o começo da organização do serviço em si, tá? Lá no mais baixo nível. Tanto que ele faz parte de outro elemento. Esse Business Service aí, ele faz parte de outro elemento, que é o Business Entity. Falando nele, vamos dar uma olhadinha nele aí, pessoal. Então, o Business Entity, ele vai ser o responsável por representar um provedor de serviços. Ou seja, ele vai ser um aglomerado de serviços, de Business Service, que a gente citou anteriormente. Ele é só menor, ele vai ser menor somente que o nosso Business Registers, que é a ideia central vamos dizer assim, é a aplicação como um todo rodando para garantir essa disponibilização, essa visibilidade dos nossos serviços, ok? Então, Business Entity. Além disso, nós temos também Business Template. Binding Template, né? É isso, perdão. Binding Template. Ele tem o que, pessoal? Faz referência a detalhes técnicos do serviço. Por exemplo, endereço, tipos e serviços de transportes disponíveis. Esse tipo de detalhe do serviço ficam nesse campo, nesse elemento que vão guardar as informações sobre isso do serviço disponibilizado. Além disso, nós temos também o T-Model, outro elemento que está dentro do nosso Business UBR, Business Register. É muita sigla, mas no Business Register a gente vai ter o Business Entity e dentro do Business Entity nós temos o Business Services. Mas só que o T-Model está fora desses outros elementos que a gente citou. Está dentro somente do UBR. Vamos dar uma olhadinha então aí, pessoal. É um elemento-chave, não é? É isso mesmo. Ele vai ser utilizado para definir especificações técnicas de um serviço. Vai trabalhar com qualquer tipo de dado, pessoal. Ele vai ser mais flexível. A ideia dele é flexibilizar toda a disponibilização, o conhecimento em cima dos serviços. Para esse fato aí, existe até a possibilidade de vocês estarem agregando o arquivo WSDL que vocês trabalharam. Para quê? Para garantir um melhor entendimento de como as tarefas devem ser executadas. Ok? Então, o T-Model é mais uma possibilidade, vamos dizer assim, ele é como se fosse um Business Entity, mais uma entidade para localização de serviços, de web services que vão estar disponibilizando serviços. Tá, ok? Porém, a partir da versão 3.0 foram acrescentados alguns novos elementos para facilitar esse processo de busca. Ok? Um deles é o nosso Publish Assertion. Isso. Surgiu com o intuito de criar e possibilitar o relacionamento entre várias entidades do registro. Isso mesmo. A ideia aí, pessoal, é que vocês possam garantir que 2 ou mais serviços estejam relacionados. Vocês podem garantir que 2 serviços se complementem, que tenham alguma ligação lógica entre eles. Quando a gente olha a estrutura organizacional desses elementos que a gente citou, vocês vão ver que o Publish Assertion, ele é o menor desses elementos, porque ele só vai garantir uma ligação entre outro serviço. Como é que esses serviços podem trabalhar em conjunto, qual é o relacionamento existente entre eles. Falando em arquitetura e entendimento de todo esse processo... Visão do todo. Vamos lá? Visão do todo, então, pessoal. Estrutura de um registro. E aí a gente tem o quê? Registro DDI, que é a cápsula maior que contém todos os outros elementos que nós acabamos de citar. O nosso UBR, então. Isso. Aí nós temos também o Business Entity, que a gente falou, e o T-Model. Notem que são estruturas diferentes de fazer, de garantir o conhecimento do nosso Web Service. Dentro do nosso Business Entity, nós temos o Business Service, aquela estrutura que vai garantir a ideia dos serviços. Pessoal, quando vocês estiverem manipulando uma ferramenta do tipo, por exemplo, o DDI Browse, que a gente teria que ter outra aula, aqui é só o entendimento do DDI. Nós teríamos que ter outra aula só para montar uma arquitetura do tipo o DDI para que vocês estivessem
utilizando aqui. A gente vai citar aqui, por exemplo, do JUDDI, do DDI Browse, do DDI 4J e assim por diante. A gente teria que ter uma outra aula só para falar de implementação. Mas a ideia é que vocês entendam o processo. Entendendo o processo ali, em cima, nós temos o registro DDI, depois nós temos os Business Entity, depois nós temos o Business Service e depois o Publish Assertion. Essa estrutura aí, quando vocês estão manuseando através, por exemplo, do DDI Browse, vai garantir, vocês vão enxergar isso nitidamente na hora que vocês estiverem registrando o Web Service, registrando que serviços existem para aquele Web Service, como é que eles podem ser acessados, se existe algum relacionamento entre os serviços disponíveis. A mesma coisa com o T-Model, tá ok? Vocês vão enxergar a ideia por trás disso quando vocês estiverem colocando isso na prática. Vão ser disponibilizados para vocês lá um servidor já Tomcat com o DDI instalado. Vão colocar também para vocês, vai estar disponível lá no portal a ideia de como se instalar o nosso servidor com o DDI, com o serviço DDI disponível, com os registros DDI disponíveis. Além disso, a ideia do DDI Browser, a ideia do DDI 4J, certo? Então, essa é a arquitetura central aí que vocês têm para o DDI. Marco, o que mais que a gente tem? Modelo de dados do DDI, Alex. Então, vamos dar uma olhadinha aí, né? Como eu havia mencionado, o Marco Antônio citou que o Business Entity, ele vai descrever de maneira mais geral todo o processo, onde vocês têm um nome, uma descrição, contato, a identificação dele, a criação de categorias. No relacionamento abaixo aí, nesse modelo conceitual abaixo, nós temos o Business Service, que vai ser um grupo lógico de serviços que vai estar disponível. O mesmo Business Entity acima, ele vai ter um Publish Assert, ou seja, Assertion. Ou seja, o relacionamento entre duas companhias ou dois serviços e assim por diante. Mais abaixo nós temos a ideia do Binding Template. Binding a gente pode pensar como a questão da ligação, né? Então, informações técnicas para um simples web service ou, aí que está a ligação, o ponto de acesso para o serviço, a sua URL que vai ser trabalhada. O T-Model, que vai ter a mesma ideia semelhante ao nosso Binding Template, que é a questão da especificação para a implementação do serviço, ou seja, o T-Model, por ser mais flexível, ele tem que ser algo mais abrangente, além também da URL para acessar os nossos serviços. Então, aí tem uma divisão do que cada um desses elementos vai fazer. Lembrando, pessoal, que tudo isso, assim como o WSDL foi construído, mas vocês precisavam entender como funcionava, o SOAP foi automaticamente construído também no nosso Web Service, mas vocês precisavam saber, a ideia aqui também é a mesma. Entender essa categorização existente no DDI é importante para que vocês possam implementar, para que vocês possam trabalhar, colocar em prática a utilização dos registros UDDI, ok? Para isso, nós também temos algumas ferramentas. Eu citei aí na apostila, vocês já devem ter lido, que é o JUDDI, não é, Marco? E isso. Também o .NET fornece uma estrutura para que vocês trabalhem com o DDI. Então, ele se tornou uma padronização mercadológica também para lidar com os nossos web services. Isso aí o exemplo, como a gente sempre vem seguindo, é utilizar a plataforma open source, código aberto, plataforma livre para desenvolver, inclusive para baratear custo de implementação da empresa e também o custo para o seu desenvolvimento. Caso você queira utilizar o .NET, ele também fornece meios para utilizar tudo isso que nós estamos vendo no decorrer dessa disciplina. Caso contrário, o exemplo aqui, Judy, da Apache, que permite nada mais que nada menos do que é uma implementação Java Open Source para especificação de web service utilizando o DDI. Embaixo nós temos aqui o endereço onde você consegue ter acesso à ferramenta, que é o que? http://web service é ws.apache.org/judy. Bem simples.
E o que você terá quando acessar isso tudo? Você terá o DDI Browser. O DDI Browser vai ser o responsável, pessoal, por manusear a estrutura que vocês têm dentro do registro DDI que o JUD vai fornecer. Então, o DDI Browser vai ser também um projeto open source, como o Marco citou, que vai permitir essa interface para manipulação dos registros. De um lado você tem o seu serviço de registro DDI, que o JUD fornece, só que ele só vai fornecer a manutenção desse serviço de publicação, e do outro vocês têm a ideia do browser para manipular. Então vocês têm uma ferramenta externa para fazer essa manipulação. Vamos dar uma olhadinha aí como é que é essa estrutura. Vocês teriam que ter outros elementos para compor todo o processo. Dentre esses elementos, quais seriam? Para compor não, para instalar todo o serviço. Quais seriam? Vocês teriam que baixar a ferramenta, executar um script SQL, da mesma maneira que vocês estão criando um script para a aplicação da disciplina de prática. Existe um script SQL a ser executado também na hora que vocês estão instalando o JUDDI. Aí vocês vão configurar o JUDDI ou o JUD proprietors dentro da aplicação que eles disponibilizam e assim por diante. Então, existe uma série de passos para garantir que essa plataforma esteja funcionando para manipulação com o DDI Browser. Ok? O que nós temos, então? Quando nós realizamos a instalação, o resultado vai ser nada mais que essa página que vocês têm, vai aparecer aí para vocês na tela. Então, quando vocês instalam o JUD, vocês vão ter esse resultado. Vai estar disponível lá no ambiente para vocês um Tomcat já com esse serviço configurado, tá ok? A versão 3.0. Mas para manipular todo esse processo, vocês precisam dessa outra ferramenta aí, ó, que é o DDI Browser, me desculpe. O DDI Browser, que vai possibilitar que vocês conectem com aquela plataforma de registro. O DDI Browser vem já com alguns registros aí, até interessantes, como da IBM, da Microsoft, que estão possibilitando a manipulação de todos esses serviços. Além disso, nós temos também a questão do nosso UDDI4J, ou seja, uma biblioteca de classes para que vocês, dentro da implementação das classes de vocês possam fazer uma interação com os registros UDDI, ok? Então, o nosso UDDI Browser pode ser aí fonte de consulta, de pesquisa. Ele pode fazer aquela parte de registro e também vocês podem fazer através de classes que vocês queiram criar pela UDDI4J, certo? Então, tudo isso vai estar disponível para vocês lá no nosso ambiente, ok? Finalizando a nossa aula, pessoal, nós temos aí a questão da síntese da aula, né? Matando a disciplina agora, chegamos ao final. Hoje, como última aula, nós vimos a ideia dos documentos do DDI. Não é algo assim, não é o pulo do gato ainda, infelizmente, mas já é um esforço para garantir uma padronização, uma organização de diversos elementos. Esses elementos estão aí, a gente citou o Business Entity, o Business Services. Cada elemento, fala uma questão de categoria das páginas amarelas, das páginas brancas e das páginas verdes para a organização desse processo e algumas aplicações para que vocês possam manipular, né, Marcos? Isso, é uma visão geral do que fornece o DDI, né? É isso aí, para que vocês saibam como trabalhar com ele, caso seja necessário, certo? Pessoal, assim nós finalizamos nossa disciplina. Espero que ela tenha sido proveitosa para vocês. Espero que ela seja útil no dia a dia de vocês como profissionais da área, tá ok? Um abraço e até a próxima, tá? Um abraço. Isso aí, pessoal. Abraço.